Olá, saudações. Não, tô zoando, gente. E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um encontro nosso aqui. Para você que não sabe ainda meu nome, eu acho meio estranho isso, já estamos em setembro, né? Mas para você que não sabe meu nome ainda, eu sou o Bruno e a gente vai estar aqui trabalhando mais uma aula da nossa trilha. Eu tô aqui com a Isadora tá aqui do meu lado. Estivemos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas como não é ao vivo, estamos aqui numa gravação, você não percebeu isso nesse momento, entendeu? Então, nós estaremos aqui, pessoal, com mais um encontro pra gente poder estar trabalhando algumas situações, beleza? Bom, hoje eu vim aqui para poder estar trabalhando com você a respeito de uma situação que muitos de vocês, eu não vou dizer tem problema porque é um nome muito pesado, porque senão de tem problema é uma situação um pouco complicada, né? Mas eu vim aqui hoje para falar algumas palavras para você que tem sempre medo do novo. Medo do novo. Como assim medo do novo, Bruno? Para você ter uma ideia, tem muita gente que tem medo de inovar. Para você ter uma ideia, tá? Muita gente tem um medo de uma situação, medo da mudança, digamos assim, né? E à medida que o ano vai passando, tem muitos alunos que ainda não sacam, ainda não apertaram esse gatilho de que à medida que o ano vai se passando, os assuntos eles vão se inovando. Você que é do primeiro ano, obviamente, deve estar lembrando um pouco do ano passado, certo? Se você não está lembrando, eu vou te lembrar agora. A transição do oitavo para o nono ano, ela é desenvolvida a partir do momento em que você aprende coisas no oitavo para você trabalhar no nono. Perfeito. No nono ano, eu digo que o nono ano ele é um dos pilares do sistema educacional nacional. Por quê? Porque no nono ano você conhece algumas informações muito importantes para o seu futuro no ensino médio e também para o seu futuro numa carreira universitária, né, futura, por exemplo. Então isso significa que quando você trabalha essa situação, você tem que estar preparado com coisas novas. Você tem que estar preparado para coisas novas. Essa é a situação. Então, a gente tem que estar preparado para a gente conhecer aquilo que a gente não sabe o que é. Bruno, eu ainda não entendi. Quer ver um exemplo? Quando você chega no nono ano, você chega numa etapa da sua vida em que você conhece as equações do segundo grau, por exemplo. As equações do segundo grau são aquelas equações em que você sabe muito bem do que eu, né? Muito melhor do que eu. Bruno, mas você é professor, eu sei, mas você está trabalhando com isso. Então, por exemplo, você tem a fórmula de delta, você tem a fórmula para calcular as raízes, que é x1 e x2. E aí você conhece e cai na real de que equação do segundo grau, ela é completamente diferente de uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau você só tem uma resposta. Já a equação do segundo grau tem duas. Esse é o fato, né? Mas o que eu tô querendo passar para você, pessoal, é o seguinte: nós não precisamos ter medo do novo. Quando eu digo não precisamos ter medo do novo, eu estou me referindo à seguinte situação. Quando você estiver trabalhando situações, informações em que você está vendo pela primeira vez, não fica com medo. Não fica colocando barreiras na frente. Não fica logo sendo aquela pessoa pessimista que sempre acontece dela vir da maneira mais errada, na hora mais errada. No momento em que você precisa ser otimista, naquele momento em que você precisa estar ok naquela situação, baixa a pessoa pessimista e aí, infelizmente, você começa a se descontrolar, você começa a se enrolar, você começa a fazer besteira. Então não é assim, tá? Não é assim, tá bom? É por isso que da maioria das vezes, muitos dos alunos, eu sempre falo isso para alunos meus, quem sabe você também é um aluno em que se encaixa nesse certame que eu vou te apresentar agora. Tem muito aluno que estuda para uma prova. Repara que eu peguei o verbo estudar, estuda 3 vezes. Pois bem,
Tem muito aluno que leva a sério o estudo, começa a estudar não sei quantos dias antes de uma avaliação, faz exercício, refaz, tira dúvida com o professor, até um dia anterior, ou então até amanhã que eu digo, até amanhã em que a prova vai se concretizar, o aluno tá ali, seguro, preciso, né? O cara tá tranquilão para ele poder desenvolver aquela prova. Só que quando ele recebe a prova na mão, o que acontece? Dá um branco, ele esquece as coisas, esquece informação, esquece fórmula, ou seja, o cara dá uma pifada. É por isso que eu sempre falo, muitas das vezes quando você for fazer uma prova, não fica preocupado. Tem muitos alunos que não é somente a parte do conteúdo ele vai ter que estudar, ele também tem que se preparar emocionalmente. Essa é a verdade. Tem muita gente, por exemplo, que tem que trabalhar esse lado emocional para não acontecer travas como essa aqui. A pessoa tem medo de encarar novidades. A pessoa, ela quer ficar naquela mesma situação há muitos anos. Ah, Bruno, mas nessa situação eu tô muito bem. Para que eu vou mudar? A questão não é você querer mudar. A questão é algumas circunstâncias fazerem com que você tenha que mudar. E aí quando você tiver que mudar, muita gente vai começar, caraca, caramba, vou ter que mudar. Não, cara, você precisa entender que a vida, ela é feita de mudanças. Tá? Então a gente tem que entender que as mudanças têm de ser bem-vindas na nossa vida. E se a gente puxar para uma questão matemática, por exemplo, para a nossa situação escolar, por exemplo, a gente tem que estar lembrando de alguns pontos muito importantes na hora em que você está trabalhando com informações desconhecidas, por exemplo. Informações que você está vendo pela primeira vez, por exemplo, ok? Então, queria pedir, por gentileza, Isadora, por favor. Estamos aí na nossa lousa. E aí, aqui na nossa lousa, eu vou escrever algumas coisas para a gente poder estar encarando e para a gente poder estar dando um check, tá? Nas nossas situações, no que a gente precisa, tá? Pra gente poder encarar essas coisas novas. Pode ser que você ache que isso tudo que eu vou falar aqui agora seja besteira, seja balela, seja uma parada que, Bruno, isso aí eu tô ligado nisso tudo. Mas pra você que tem essa situação de que, estudei pra prova pra caramba e na hora deu branco, na hora eu tive problema, na hora eu tive dificuldade, cara, trabalhe o teu lado emocional que você precisa fazer isso. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira situação que eu quero apresentar para vocês é a seguinte. Manter a calma. Muita gente olha assim, isso aí é besteira, Bruno. Não, cara, não é besteira. Tem muita gente que vai fazer uma questão de prova, uma questão de simulado, uma questão de concurso. A pessoa já acha que sabe, mas na verdade a pessoa não sabe. Então a pessoa já sai fazendo... Não, cara. Calma. Mantenha a calma. Ah, Bruno, mas eu tô precisando de ponto. Ah, Bruno, mas tá faltando tão pouco. Ah, Bruno, mas já tá setembro, eu não tô aguentando mais. Cara, calma. Mantenha a calma. Tem uma questão na prova? Mantenha a calma. Ah, mas essa questão aqui eu preciso de 5, 10 minutos para resolver. Mantenha a calma. Não adianta fazer tudo desesperado, não adianta fazer tudo de qualquer jeito. Mantenha a calma, beleza? Segunda parte. Segundo passo. Estratégia. O conceito de estratégia, não é isso não. Para quem não sabe, o conceito de estratégia é uma fala do Capitão Nascimento no Tropa de Elite. Mas a grande verdade é que quando eu falo estratégia, seria como você vai desenvolver aquela questão que você está vendo pela primeira vez. Não tem como você ir para uma guerra sem você ter armas. Não tem como você desenvolver uma questão matemática sem nenhum conhecimento em que você tenha.
Você precisa desenvolver aquela questão de matemática usando todas as informações que você já tem. Que no caso é o quê? Você montar uma estratégia, você montar um esquema de cálculo para você poder conseguir chegar no resultado. Você montando e o esquema dando certo, mano, é correr pro abraço, tá? Terceiro, a gente precisa disso aqui, ó. Prosseguir. Como assim prosseguir, Bruno? Tem muita gente, por exemplo, que encara um conteúdo, aí vai falar assim, pô, isso aí é fácil. E só de ser fácil, a pessoa não exercita mais depois. A pessoa não leva adiante esses conteúdos em outras questões, em outros em exercícios e por aí vai. Não pode ser assim. Quando você aprendeu uma informação nova, cara, atualiza essa informação fazendo exercício. Atualiza essas informações para que essas informações elas entrem aqui na tua cabecinha e você não tenha nenhum problema em alguma outra questão logo após. Pode ser uma prova, pode ser um simulado, pode ser um concurso, pode ser um Enem, por exemplo. Daqui a 2 anos vocês estarão fazendo Enem, né? Então, temos todas essas situações, meu povo. Quando você estiver desenvolvendo uma questão em que você está vendo o conteúdo pela primeira vez, saiba, chegou no final, prossegue. Como assim prossegue, Bruno? Tenho que pegar exercícios parecidos com o que você está fazendo e leva adiante. Vai fazendo outros exercícios para você poder conseguir entender do que está se falando. Porque isso a gente coloca em prática aquela situação de matemática. Sempre repetindo. Repetição na matemática é tudo. Ok? Bom, e para a gente poder fechar, a gente tem que entender isso aqui, ó. Passo a passo. Como assim, Bruno? O que significa passo a passo? Sim, você precisa fazer aquela situação uma parte de cada vez. Tem muita gente que está fazendo... Não, cara. Foi o que eu falei lá no primeiro. Mantenha calma. Monta estratégia, prossegue e chega no passo a passo. Passo a passo é como você vai solucionar aquela equação ali. Tá legal? Eu coloquei aqui como exemplo aqui do outro lado, né? Não coloquei como exemplo. Eu posso estar trabalhando com um exemplo aqui agora. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, 2x mais 10... que vai ser igual a 20. Beleza? Reparem vocês que o 10 está no lugar errado. Isso aí é uma equação. Então você vai estar trabalhando essa situação. Qual vai ser a estratégia? Eu pegar o 10 e jogar para o outro lado e assim a gente desenvolver. Então a gente tem 2x, que é igual a 30, menos 10. Então a gente vai ter 2x, que vai ser igual a 20. 20 não, perdão. Deixa eu voltar aqui. Aqui não é 30. Pera aí. Aqui é 20 menos 10. 2x vai ser igual a 30. Tudo bem? E aí o que a gente vai fazer? 30 não, está errado. Aqui é 10. Pelo amor de Deus, Bruno. Agora sim. Então, pessoal, 20 menos 10 vai dar 10. Então a gente tem aqui que o x vai ser igual a 5. Tudo bem, pessoal? Então, a gente precisa entender, pessoal, que esses passos aí não são obrigatórios, mas eles ajudam muito na hora que você estiver desenvolvendo uma questão matemática. Seja num concurso, seja aqui na escola, seja no Enem, enfim, em todas as áreas que você também desenvolver fora da escola, você precisa desse passo a passo que está aí no quadro, tá? Você, ó, não, aqui. Você pega aí, ó, esse passo a passo aí, que com certeza você vai ter êxito nesse tipo de questão. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. A gente volta aí na nossa próxima aula, beleza? E é isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.